Delação de Vorcaro está por um fio. Mendonça, relator no STF, não recebe mais os advogados do banqueiro depois de bate-boca ríspido com o defensor Juca. Mendonça avisou: a proposta será rejeitada se esconder fatos ou não trouxer informações novas. Defesa ameaçou recorrer à turma. Vorcaro foi rebaixado para a cela comum e o pai preso. Delação incompleta ou tentativa de blindar os padrinhos, Constar? Vou ser bem breve aqui, porque já comentei basicamente isso junto, né, com o caso do ex-BRB antes. Eu estou gostando de ver a postura do ministro André Mendonça. Eu estaria mais preocupado se fosse fácil e rápido sair um acordo de delação qualquer com um sujeito como o Vorcaro, que, olha, está difícil até arrumar uma comparação aqui nos Estados Unidos ou com algum caso histórico, né? Talvez ele seja uma cruza entre Madoff e o Epstein, né? Porque misturava as festas em Trancoso com esquemas bilionários para tudo que é lado, com pirâmide, com lavagem de dinheiro, eu não sei. O negócio é tão grande, né? Então, esse sujeito não pode, né, entregar meia dúzia de nomes menores e ficar por isso mesmo. Esse cara, eu não sei como isso aconteceu, gente, mas esse cara tomou conta da República, né? Os tentáculos dele estavam por toda parte. Então, ele precisa apresentar uma delação séria. E eu gosto de ver essa postura do ministro André Mendonça, de que não vai titubear, mandou de volta para a cela comum, o pai está preso. É isso aí, meu chapa. É isso aí. Qual vai ser? Vai pagar o preço, vai ficar décadas apodrecendo na prisão. Claro que a gente tem receio aí, né? Eu vi muita gente falando, foi para a prisão comum, agora vai ser suicidado e tudo, mas esquecem que o seu braço direito, Sicário, apelido fofo, né, carinhoso, matador de aluguel, o seu Sicário foi morto numa cela, quer dizer, se matou oficialmente com uma camisa, enforcado, na cela da Polícia Federal. Então isso pode acontecer em qualquer lugar. Agora, tem que começar a entregar a gente graúda. A gente quer o nome dos ministros do Supremo. É isso que a gente quer. Então, não vai ter moleza pro lado do Vorcaro. Tomara que o André Mendonça siga firme, intransigente nessa negociação do acordo. Tem sempre uma incógnita aí, né, para mim, que é a questão da participação da PGR. Eu fico com dúvida do que vai vir dali, né? Porque de onde eu menos espero, normalmente não vem nada mesmo. Então a gente tem que ver isso, o papel da PGR ali do Gonê, que é o braço direito do Gilmar Mendes nessa história. Mas vamos ver, Emilinho, o que vai sair. Se vai precisar de uma delação, eu acho que sim, ela tem sido um mecanismo importante para punir corruptos no país. Na Lava Jato foi muito importante, né? Eu espero que venha uma delação robusta. Mas se não vier delação robusta, pelo menos que esse sujeito pague permanecendo por muitos anos na prisão e que a Polícia Federal consiga, de alguma forma, contornar, por meio dos materiais que já teve acesso, a ausência de uma delação para chegar nos culpados mais importantes, mais graúdos desse mega esquema que assustou o país. Muito bem. Darcio, você teria algo a complementar aqui, o nosso professor Consta? Possível, né? Essa que vocês do Braddock me impõem. Mas, de qualquer modo, concordando que pouco há o que dizer depois dessa reflexão acerca do trabalho do Mendonça, ele também virou relator de um outro processo. Um processo no qual alguns parlamentares entraram no STF pedindo para que o Alcolumbre paute a CPMI do Banco Master. Isso é importante destacar, por quê? Porque, como bem disse o Rodrigo Constantino, a gente está vivendo aí esse período nebuloso onde a população tem sede de informações. Veja, a gente está caminhando para o processo eleitoral, gente. E os maiores criminosos desse jogo estão todos sendo protegidos pelo sistema e pela imprensa. Porque não se fala de Rui Costa, não se fala de Lulinha, não se fala de ninguém, do Guido Mantega, do Lewandowski, da esposa do ministro.
Se fala muito pouco do que aconteceu. Quem frequentava Trancoso? Quem são as pessoas, né, do meio ali? Como é que se deu? O que foi conversado na reunião no subsolo da casa do Vorcaro, enquanto fumavam charutos e tomavam vinhos? Essa CPMI é fundamental. Então eu vejo aqui que o Mendonça virou o relator dos processos sobre a abertura do CPI do Banco Master e digo mais, logo, logo virão. Virão Jandira Fegali, os mesmos, Lindinho, né, a Samantha Raio Laser lá, vai vir todo mundo para poder dizer, não é Samantha Raio Laser, enfim, é o nome lá da pessoa. Todos eles virão protestar por conta do STF eventualmente tomar uma decisão de que a CPMI precisa ser instalada. Mas não se esqueçam, no caso da CPI lá da pandemia, foi exatamente assim. Houve um precedente. Eu não gosto de interferência do STF. Nós somos os primeiros a protestar, inclusive aqui no Braddock. Mas já que há o precedente, quem sabe o Mendonça não utiliza esse precedente para poder obrigar o Senado a trabalhar. Vamos aguardar. Ex-ministro do PT, Eugênio Aragão, deixa a defesa de ex-presidente do BRB justo quando a delação esquenta. O advogado Eugênio Aragão deixou a defesa de Paulo Henrique Costa, que está preso no complexo da Papuda, no caso Compliance Zero e em tratativas para colaboração premiada. Antes da saída, a defesa tinha pedido ao STF a transferência do cliente para viabilizar a delação. Aragão alegou que só atua com seriedade e provas consistentes, mas a saída coincide com o avanço das tratativas que podem atingir nomes do próprio governo. Ô Consta, quando o advogado abandona o cliente exatamente no momento da delação, quer dizer, qual que é o tamanho do incômodo que está por trás? A gente pode apenas especular, né? Agora, uma coisa é um fato objetivo que a gente pode observar. Qualquer delação sobre o caso do Banco Master está levando mais tempo do que esperado. Eu lembro que a imprensa falava 3 semanas atrás que em 1 semana devia estar sendo fechado o acordo de delação do Vorcaro. Hoje a gente lê na imprensa que uma das coisas que estão pegando seria o montante que o banqueiro fraudulento estaria disposto a devolver para os cofres públicos. O André Mendonça, a gente tem que lembrar, ele tem seu mestrado em Salamanca sobre isso, recuperação de dinheiro desviado por corrupção, e o que a gente viu aí sendo ventilado na imprensa é que estaria falando pelo menos em 60 bilhões de reais. E o Vorcaro estaria tentando, de alguma maneira, recusar esse montante. Só que, por outro lado, ele voltou para a prisão comum e não está achando agradável. Também saiu na imprensa que ele está achando tudo muito escuro, úmido e sei lá mais o que na cela dele. Né? Está achando o quê? Que vai ficar em Trancoso com prostitutas internacionais? Com as pelelecas? Então, acabou a moleza e ele tem que passar por isso mesmo para ver se ele abre o bico. Senão, não precisa da delação dele. Vamos para as investigações que a Polícia Federal está avançando. Tem 8 celulares dele, tem material para indiciar um monte de gente. Eu espero que... eu espero no sentido de que eu gostaria muito, não que eu realmente tenho a expectativa, de que todo mundo envolvido fosse indiciado, inclusive, principalmente, figuras do Poder Judiciário, leia-se Toffoli e Alexandre de Moraes. Vamos botar nome aos bois aqui. Será que a gente pode sonhar com isso? Com esse grau de independência? Então precisa da delação, talvez, né, tem o Zettel, tem o Vorcaro e tem o cara do BRB. O BRB, só para fechar, Emilinho, é um banco que, para mim, não deveria existir como banco estadual, né? É um banco que teve um rombo, nesse caso do Master, estimado em 50 bi. 50 bi. Então, de novo, as cifras que a gente está trazendo aqui, nesse caso do Master, são sem precedentes no Brasil. E olha que o Brasil teve 7, 8 bi desviado no INSS, Petrolão, um diretorzinho lá da Petrobras, na época ligado ao PT, devolveu para os cofres públicos 100 milhões de dólares.
Mas essas eram as cifras do passado. Nós estamos falando aqui de 10 bi para cá, 30 bi para lá. É um negócio impressionante. Impressionante. Então, o Brasil precisa passar limpo esse capítulo do Master, né? Infelizmente, pela questão aí envolvendo o filme e tudo, desgastou na melhor das hipóteses, né, a narrativa da oposição em relação a isso. Hoje tem uma reportagem boa na Gazeta do Povo mostrando que o racha dentro do STF permanece, a ala do Fachin e a ala do Gilmar Mendes e tudo, mas a ala do Gilmar Mendes está se sentindo mais à vontade com esses áudios que vieram à tona e tudo mais, porque estão entendendo que, por base nisso, vão ter menos pressão. E isso é um problema, né? A gente quer pressioná-los. A gente quer o STF nas cordas. A gente quer o Toffoli explicando por que ele tinha um resort que ele dizia que não tinha, que recebeu recurso do Vorcaro e que tinha um cassino clandestino lá dentro. Olha só, gente, o Brasil é doido demais. É doido demais. Então, Emilinho, a gente não pode esquecer esses casos. E o Dacio está coberto de razão em falar nisso. O Lulinha, o Toffoli, o Alexandre de Moraes. Eu não sei quem vai delatar. Tomara que exista aí uma concorrência, uma competição por prazo, né, para que essa turma comece a delatar o que sabe mesmo. Mas eu espero que apresentem uma delação séria. Não pode ser seletiva, não pode ser aquela coisa de combinação com o sistema para fritar 3 ou 4 peixinhos e a turma da oposição e preservar a turma do PT, porque o Guido Mantega recebeu milhões, o Lewandowski recebeu milhões, o Lula virou conselheiro do Vorcaro. Não vende o banco pro BTG, não. Pô, que história é essa? Que troço é esse, gente? Então, eu espero, né, espero na questão de que eu torço. Eu não sei se eu tenho uma expectativa, esse é o problema. Minha expectativa é zero, Darcio. A minha expectativa é pizza. A questão toda é que a nossa função aqui como um veículo paralelo é justamente de observar aquilo que a imprensa oficial não observa. Eu tento sempre fazer esse exercício. E nesse caso aí do BRB, da delação do BRB, o que eu procuro fazer a leitura é o seguinte. Não sei se vocês repararam que no caso do Vorcaro, ele também trocou de advogado. Algo que a gente adiantou, aqui, inclusive, aqui no Braddock. Falou, no dia que ele trocar de advogado, significa que ele vai delatar. E dessa vez, houve também uma troca de advogado antes da manifestação da possibilidade da delação do dono do BRB. Percebam que isso é muito característico. Essa repetição, esse padrão, não pode passar despercebido. Qualquer pessoa minimamente atenta, um jornalista de verdade, ia perguntar o porquê. Por que se troca o advogado antes de partir para a delação? Será? Cadê a música da Madonna? Será que é porque hoje essas bancas de advogados, na verdade, não são advogados, e sim assessores de juízes, de desembargadores? Será? Será que é porque os advogados que defendem os barões dessa república brasileira petista têm, na verdade, ali uma relação com o poder e eles não podem conflitar com seus verdadeiros patrões? Será? Então fica aqui esse registro que eu acho muito importante, né, que a gente faça. Mais uma vez, tem uma troca de advogados antes de encaminhar para a delação. Por que o advogado anterior não podia encaminhar uma delação? Essa é uma boa pergunta, que eu não vejo a imprensa fazer.